E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um santo vídeo. O esclarecimento de hoje. A primeira mentira criada pela Igreja Congregação Cristã no Brasil. Vocês sabem por que eu não acredito que essa igreja serve a Deus de verdade nessa terra? Resposta: porque ela usou e ainda usa da mentira para conseguir alcançar os seus objetivos. Por exemplo, muitos membros da CCB acreditam que esse sistema religioso com CNPJ, tijolo, cimento, pedra, areia, telha, é a obra de Deus. Quando perguntaram para Cristo o que é a obra de Deus, ele respondeu: a obra de Deus é que creais naquele que ele enviou. Ou seja, Cristo estava se apresentando ali como a verdadeira obra de Deus. Os membros, sem conhecimento bíblico, acabaram aceitando a ideia que a CCB é a obra de Deus. Eu não culpo eles por isso. O que eu posso fazer para ajudá-los a se libertar dessa mentira é apresentando documentos históricos que revelam qual a origem dessa mentira. Vamos lá. CCB, olha o que eu descobri. No testemunho escrito por Luigi Franciscon em 1942 em Chicago, Illinois, ele declara o seguinte: resumo de uma ramificação na obra de Deus pelo Espírito Santo no século atual. Quer dizer, o fundador da CCB entendia que esse sistema religioso é apenas uma ramificação na obra de Deus. Então, meus queridos, no ano de 1942, o maçom Luigi Franciscon resolveu escrever uma carta para a CCB do Brás, dando seu testemunho sobre o que é a congregação cristã. No título dessa carta, ele apresenta essa igreja como uma ramificação na obra de Deus. Uma ramificação, um ramo. Ele não intitula como obra de Deus. Aí quando ele enviou essa carta para a CCB do Brás, de posse desse documento, os anciões daquela época resolveram fazer adulterações. Onde estava escrito que a CCB é uma ramificação na obra de Deus, ocorreu a mudança do título com acréscimos. Eles escreveram assim, histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século atual, data 1942. Vocês entenderam a gravidade das coisas? Mesmo sendo um herege, um proselitista, um maçom, um criminoso de guerra, um pastor que pedia obrigado ao batismo, Franciscon, ele não quis que a CCB usurpasse o lugar de Jesus Cristo, a graça, a verdadeira graça. Ele foi sincero nessa carta. Ramificação. Eu tenho esse documento, vou deixar ele público para quem quiser usar como material de pesquisa. Também, nesse aqui eu abro mão dos direitos autorais. Faz parte do meu acervo. Olha que mudança, meus queridos. De ramificação, eles atribuíram
no início desse sistema religioso como histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus não tem nada a ver com a fundação dessa seita. Okay? Viu, CCB do Brás? Se o orgulho luciferiano tomou conta de vossos corações e vocês querem, a qualquer custo, né, fazer o povo viver como gado, né, dependente de sistema religioso, só a CCB salva, está escrito, registrado no Brás, a CCB é a obra de Deus, a CCB é a graça de Deus, a CCB é a rosa de Sarão, a CCB é a eleita. Para longe de mim, Satanás, com o seu engodo religioso. Olha o título aqui em cima, ó. Atalaia, desmascarando vocês publicamente, seus mentirosos. Vocês não têm o temor de Deus, não? Atribuem um CNPJ como revelado pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, o Espírito de Deus, é Jesus Cristo. Assim falou o anjo quando Maria ou Miriam estava grávida. E não a CCB. O máximo que vocês podiam atribuir a essa igreja é sala de oração, um local para a gente se reunir e professar a nossa fé de acordo com aquilo que acreditamos. Porque vocês fizeram isso, tem ideia de quantos irmãos e irmãs da CCB faleceram acreditando que essa igreja é a obra de Deus? E o resultado disso é a condenação eterna. Apostataram da fé, pecaram para a morte. Isso é o pecado de morte, hein? Conclusão, a Irmandade da CCB está acreditando em uma mentira, onde os líderes dessa igreja fraudaram documentos históricos importantes, deturpando seu verdadeiro significado. Aí no final aqui eu coloco uma advertência. Tem ideia de quantas almas serão condenadas por isso? Por que, CCB do Brasil? Vocês querem anular o sacrifício de Cristo na cruz? Porque se tornaram maçons? Eu faço parte de grupos, diversos grupos da maçonaria no Facebook. Leio a postagem deles e eles professam Jesus Cristo como Salvador. Já vocês tomaram esse caminho do abismo espiritual. Espero que esse vídeo, ou melhor, as informações dele, tenham relevância na vida dos membros dessa igreja. Mandade, você que acredita que a CCB é a obra de Deus, mude seu conceito imediatamente. Senão você não tem parte com Deus. Okay? Vocês trocaram o Salvador. Já foi um grande erro, né? Vocês trocar a graça de Jesus Cristo pela graça do maçom Luiz Francisco. Agora, aceitar que um CNPJ que visa só o dinheiro, o lucro e a submissão dos membros, é a obra de Deus, é o fundo do poço mesmo. Tá bom, meus queridos? É tanta coisa que foi mudada nessa igreja, né? Assistindo, não sei se dá tempo de eu comentar isso aí. Assistindo alguns vídeos de irmãos nossos que são historiadores, eu me identifico como pesquisador e eles historiadores. Então, alguns deles falaram que a CCB do Brás usou o nome do maçom Luigi Franciscuni para poder criar um misticismo nessa igreja. Que muita coisa que nós acreditamos não foi ideia de Franciscão. Então, meus queridos, eu não estou procurando culpados.
É um renovo. Mudar isso aí. Eu sei que não, talvez pela vontade dos anciões da CCB do Brás não vai mudar nada. Né? Enquanto tiver entrando dinheiro ali, para pagar cartão corporativo e manter as mamatas deles, né? Não, os servos inúteis que se lasquem. Pensamento ideológico deles. Não me importo com a Irmandade. O importante é coletas. Um cartão de crédito, débito, CCB Card e outras modalidades. É isso aí. O documento, conforme eu falo em quase todos os vídeos meus, eu vou publicar novamente no meu blog e fixar um link para que vocês tenham acesso a essa preciosa informação. De ramificação na obra de Deus, transformaram a CCB em... Vou pegar aqui em cima. Nem tudo eu lembro. Histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século atual. CCB do Brás. Jesus Cristo não fundou nenhuma igreja ou religião. Okay? E atribuir essa igreja como revelada pelo Espírito Santo, olha, eu acho que até ofende. Essa CCB não tem nada de Espírito Santo, o Espírito de Deus, nada. Ali, quem se revela é o espírito da manipulação, né? Enganação. Um abraço.